Você já se perguntou por que ainda está respirando depois de tantos anos que se passaram? Por que o seu coração continua batendo com perseverança em meio a perdas e mudanças? Será apenas uma coincidência ou um sinal de Deus? Ó você que está ouvindo se ainda está aqui. Não é por sorte, mas porque o Senhor ainda tem um propósito grandioso reservado para a sua vida. Algo que só você pode realizar. Talvez você já tenha passado por muitas noites solitárias, muitos amanheceres em silêncio, mas não se engane achando que sua história chegou ao fim. O Espírito Santo ainda sussurra ao seu coração em cada respiração, em cada raio de luz suave que inicia o dia. E se hoje você sentiu isso, então esta é a lembrança que você precisava. Levante-se e acredite que Deus nunca se esqueceu de você. Se estas palavras tocaram o seu coração, por favor clique em curtir neste vídeo e inscreva-se no canal. Não apenas para seguirmos juntos nesta jornada, mas para espalhar esperança àqueles que precisam ouvir esta mensagem. Porque às vezes, um simples clique pode levar luz a uma alma que clama por esperança. E você, sim você, faz parte deste milagre. Nada nesta vida é por acaso. Você não está vivo hoje apenas porque o tempo ainda não acabou, ou porque sua saúde ainda resiste. Cada respiração que você dá é a prova de que Deus ainda está sustentando você dentro do plano maravilhoso dele. Talvez você já tenha pensado que sobreviveu por acaso em meio a tantas turbulências. Mas a verdade é esta. Você está aqui porque ainda há algo sagrado que só você pode realizar. A vida não é uma sequência de dias vazios e sem sentido. Para Deus, ninguém é descartável. Cada pessoa é parte de um grande quadro que Ele está pintando, e você é um traço único e insubstituível nesse quadro. Talvez você tenha passado por feridas perdas ou temporadas em que sua fé pareceu secar. Mas mesmo nesses momentos, Ele silenciosamente tecia um propósito profundo, a partir do que parecia ruína. Não subestime o valor da sua existência. Se você ainda está aqui, é porque o céu ainda está escrevendo a sua história. E essa história ainda não terminou. Quando os filhos crescem, a casa que antes era cheia de risos passa a carregar um silêncio estranho. Você já correu para preparar cada refeição, cuidar de cada sono dos que amava. Mas agora, restam apenas os ecos de lembranças antigas. Os passos apressados de outros tempos se foram dando lugar ao tic-tac lento do relógio em uma sala vazia. E então, a cada manhã, você sente que o corpo já não responde como antes as pernas estão mais lentas? As mãos tremem um pouco e o peito parece mais pesado a cada suspiro. A velhice chega sem avisar e às vezes traz com ela a sensação amarga de estar esquecido. Talvez você já tenha se perguntado, será que ainda sou útil? Mas lembre-se mesmo que a casa esteja em silêncio, mesmo que seus cabelos tenham se tornado prateados. Aos olhos de Deus, você nunca foi invisível. Ele vê a sua solidão, ouve cada suspiro silencioso e, acima de tudo, Ele continua guardando seu coração para algo precioso. Porque o silêncio não é o fim. É o lugar onde Deus começa a falar baixinho com a alma que sabe escutar. Quantas vezes na vida você já sentiu que todos os sons cessaram? Ninguém mais pergunta por você. Ninguém mais precisa de você. E o mundo inteiro parece ter se afastado. Em momentos assim, você já ouviu uma voz muito suave, como uma brisa leve passando pela alma, fazendo seu coração estremecer de forma inexplicável. Isso não é ilusão nem imaginação da velhice. É o sussurro do alto, o lembrete gentil de Deus de que Ele ainda está aqui ao seu lado e nunca foi embora. Ele não chama você com trovões ou relâmpagos. Ele escolhe falar no silêncio porque apenas as almas que sabem escutar podem ouvir essa voz sagrada. Deus nunca grita no seu ouvido. Ele sussurra porque está muito perto.
Talvez você pense que tudo o que fez na vida foi pequeno e sem importância, mas aos olhos dele, cada gesto, cada lágrima, cada oração silenciosa tem valor eterno. Deus não olha para você com os olhos do mundo. Ele te vê com o coração de um pai, sempre amoroso, sempre paciente, sempre esperando você voltar ao sonho que ele plantou no seu coração há muito tempo. E se você ainda consegue ouvir esse sussurro, não se afaste. Pare por um instante, respire fundo e diga: Eis-me aqui, Pai. Porque talvez este seja o momento em que ele está prestes a abrir um novo capítulo para a sua vida. O mundo costuma dizer que aos 80 anos é hora de descansar, de se retirar e deixar o caminho para a próxima geração. Mas Moisés mostrou ao mundo inteiro que com Deus a missão não tem idade. Ele já foi um príncipe do Egito, mas depois de um erro, fugiu para o deserto e viveu em silêncio por 40 anos, apenas como pastor de ovelhas. Não tinha mais poder nem glória, nem sequer alguém que chamasse seu nome. Restavam apenas mãos calejadas, pés cansados e um coração que parecia ter abandonado seus grandes sonhos. Mas foi justamente nesse lugar de solidão que Deus o chamou. Não com trovões ou raios, mas com uma sarça ardente que queimava sem se consumir. Aquela chama não acendeu apenas no deserto, mas reacendeu dentro de Moisés, despertando a esperança, reacendendo sua vocação. Quando Deus o enviou, Moisés tremeu. Eu não posso. Mas Deus não busca perfeição. Ele busca um coração disposto. Querido amigo, você já pensou que pode ser tarde demais para recomeçar, que não tem mais forças nem oportunidades, nem algo digno para oferecer a Deus? Saiba que você não está sozinho. Moisés também pensou assim, e foi exatamente esse homem aparentemente inútil que Deus usou para libertar uma nação inteira da escravidão. Se ele fez isso com Moisés, ele também pode fazer algo extraordinário por meio de você. Basta que você tenha coragem de dizer: Senhor, ainda estou aqui. Aos 85 anos, quando muitos desejam descanso e tranquilidade, após tantos anos de luta, Caleb fez exatamente o contrário. Ele se apresentou diante de Josué e não pediu uma terra plana, nem um lugar fácil para viver. Ele disse com firmeza: Dá-me este monte. E não era uma colina qualquer. Era Hebron, uma região montanhosa habitada por inimigos poderosos. Mas Caleb não teve medo. Ele não se acovardou. Porque sabia, se Deus ainda lhe dava fôlego, era porque ainda havia uma missão a cumprir. Você já se sentiu cansado, achando que a velhice levou embora sua força e seus sonhos. Então olhe para Caleb. Durante 45 anos, ele esperou a promessa se cumprir, mas nunca deixou sua fé enfraquecer. Enquanto muitos caíram na dúvida, Caleb permaneceu firme na confiança no Senhor. E quando a promessa se realizou, ele não pediu descanso. Ele pediu batalha. Não porque fosse mais forte que os outros, mas porque tinha uma fé mais firme que todos. Querido povo brasileiro, talvez a idade tenha diminuído seus passos, mas a fé, quando firmada em Deus, nunca envelhece. Hebron é símbolo dos sonhos das promessas e das missões que você ainda pode conquistar. E quem sabe hoje seja o dia de você dizer ao Senhor: Dá-me o meu monte. Porque com Deus, a velhice não é o fim. É o tempo em que a fé amadurece e vence. Na Bíblia, há uma mulher idosa, que não é lembrada por milagres espetaculares, mas que foi eternamente registrada nos céus por sua fidelidade incomum. Ana, a profetisa, que vivia no Templo de Jerusalém. Ela ficou viúva ainda jovem, mas em vez de se entregar à amargura ou ao desânimo, escolheu um outro caminho. Permaneceu em oração constante dia e noite no templo, oferecendo a Deus seus sussurros de confiança. Ana não teve filhos, não teve carreira,
Não teve posição de destaque, mas ela possuía algo que poucos conseguem manter ao longo da vida: fidelidade inabalável e uma fé que não enfraquece com o tempo. Querido amigo, você já sentiu que foi esquecido pela vida? Que suas orações silenciosas passam despercebidas? Então olhe para Ana. Foi ela quem teve o privilégio de ver o menino Jesus com seus próprios olhos quando ninguém mais o reconheceu. Quando todos olhavam para outro lado, foi aquela mulher silenciosa quem percebeu o Messias sendo carregado nos braços de sua mãe. Não porque ela era mais sábia, mas porque foi mais perseverante. Deus nunca ignora a fidelidade. Ele escuta cada oração sussurrada no silêncio. Ele jamais se esquece daqueles que entregaram em silêncio seus anos de juventude e de velhice a Ele. Assim como Ana, se você vive uma vida de oração escondida, saiba que o Senhor vê, escuta e guarda cada palavra murmurada do seu coração. E no tempo certo, quando outros ainda estiverem adormecidos na dúvida, você será aquele que verá o milagre nascer diante dos olhos. Porque para Deus, a fé silenciosa nunca é pequena. Ela é o que faz o céu estremecer. Zacarias e Isabel eram um casal idoso, justo e fiel ao Senhor. Durante muitos anos oraram por um filho, mas o tempo passou. A idade avançou e a possibilidade de serem pais parecia ter se encerrado para sempre. Naquela época, a infertilidade era vista como motivo de vergonha, como se era um ponto final para os sonhos. Mas Deus não é limitado pela idade e pelos julgamentos humanos, ou pelas condições físicas. Quando todos dizem, já é tarde demais, é aí que ele começa a agir. Foi durante o serviço de Zacarias no templo que o anjo apareceu e disse: Não temas, a tua oração foi ouvida. E então o milagre aconteceu. Isabel engravidou e deu à luz João Batista, o homem que prepararia o caminho para o Messias. Querido amigo, talvez você também esteja orando há muitos anos por algo que ainda não chegou. Talvez já tenha escutado vozes negativas dizendo: é tarde demais, não faz mais sentido nessa idade, não dá mais. Mas a história de Zacarias e Isabel é uma prova viva de que Deus nunca esquece uma oração sincera. Ele não se guia pelo relógio humano, mas pelo tempo perfeito dele. E se você ainda está vivo, ainda tem fé. Então ainda existe a possibilidade de Deus fazer algo grandioso na sua vida. As promessas do Senhor não têm data de validade. Ele pode transformar o impossível em possível, não apenas para te abençoar, mas para que através de você a bênção alcance toda uma geração. Por isso, não abandone a esperança. O milagre pode estar muito mais perto do que você imagina, apenas esperando o momento certo para se revelar. Com Deus, nunca é tarde demais. Se você ainda acredita nessa promessa, clique em curtir e inscreva-se, pois o milagre pode chegar quando você menos esperar. No Salmo 92, Deus não se esquece dos idosos. Pelo contrário, Ele reserva para eles uma promessa poderosa. O justo florescerá como a palmeira crescerá, como o cedro do Líbano. Na velhice, ainda darão frutos, serão cheios de seiva e verdejantes. Esse versículo não é apenas um consolo para os últimos anos da vida. É uma declaração direta do Pai Celestial. A velhice não é uma fase de decadência, mas uma estação de colheita espiritual. Quando o corpo enfraquece, quando as mãos já não têm a força de antes, a fé, a sabedoria e a experiência florescem no espírito como flores que se abrem com a maturidade da alma. E é exatamente isso que Deus usa para trazer vida a toda uma geração. Quantas estações de seca você já enfrentou na vida? Quantas vezes orou de joelhos por filhos e netos sem que ninguém visse? Quantas vezes perdoou em silêncio, suportou em silêncio, amou em silêncio sem esperar nada em troca? O mundo talvez não tenha notado, mas Deus notou. Ele viu cada lágrima caída na escuridão
cada oração sussurrada no vazio, cada passo de fé dado na incerteza. E ele diz: Eu não me esqueci, eu farei você frutificar na velhice. Não com frutos visíveis, mas com frutos do Espírito. E os frutos que você gerar serão cheios de vida e jamais murcharão. O mundo pode tentar te deixar de lado, como se sua missão tivesse acabado. Mas Deus não te mede pela idade, Ele te mede pela profundidade da sua fidelidade. E quando você vive nele, sua árvore de vida não seca. Ela continua frutífera, dando sombra, abrigo e esperança para os jovens cansados no deserto da vida, como uma palmeira no meio do deserto. Quanto mais seca a terra, mais fundo vão as raízes, e mais doce se torna o fruto. Querido povo brasileiro, não permita que ninguém te convença de que você está fora do seu tempo. Se você está vivo, então você ainda tem valor. Você pode ser uma avó, um avô, um mestre, um amigo espiritual que esta geração tanto precisa. Não pela força física, mas por um coração que ama, que ora, que compartilha verdades vividas com fé amadurecida. A velhice não é uma fase de descanso. É o momento em que Deus revela a maturidade de uma vida inteira nele. E os frutos que você gera agora não desaparecerão com o tempo. Eles permanecerão na memória, nos ensinamentos, no exemplo e nas orações que você deixar. Por isso, entre sem medo na sua estação de frutificação, sem temor, sem dúvida. Deus ainda está agindo em você. E Ele prometeu até o fim da vida, você continuará viçoso, verdejante e frutífero. Essa é uma promessa que jamais falha. Jó não é um personagem desconhecido na Bíblia. Ele representa um homem justo e fiel, que mesmo assim passou por uma dor que poucos no mundo já suportaram. Em pouco tempo, Jó perdeu tudo: seus bens, seus filhos, sua saúde, até mesmo a paz interior. Sentado em cinzas, com o corpo coberto de feridas, sua mente era pesada com a pergunta: por quê? Talvez você também já tenha vivido momentos assim. Perdas, feridas, mal-entendidos, traições. Momentos em que você se perguntou: será que Deus ainda se lembra de mim? Se você está nesse lugar agora, a história de Jó é uma luz de esperança para o seu coração. O ponto de virada na vida de Jó veio quando ele decidiu orar por aqueles que o feriram. Aqueles amigos que o acusaram, que duvidaram de sua fé, que o julgaram injustamente. Foram exatamente essas pessoas que Deus pediu que ele perdoasse e intercedesse por elas. E a Bíblia afirma claramente: o Senhor restaurou a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo quanto possuía antes. Jó 42:10. Não foi quando Jó exigiu justiça que tudo mudou. Não foi quando ele tentou se salvar por si mesmo que o milagre aconteceu. Foi quando ele escolheu perdoar. Quando Jó superou a dor, quebrou o orgulho e colocou o amor acima do certo e do errado. Ali, Deus abriu as portas da restauração. E essa restauração não foi apenas material. Deus restituiu tudo o que Jó perdeu, em dobro, e ainda lhe deu dias finais cheios de honra, paz e plenitude. Você guarda uma ferida profunda no coração. Existe alguém que você ainda não conseguiu perdoar. Talvez o que está impedindo sua cura não seja a situação externa, mas o peso da mágoa que ainda prende o seu coração. Perdoar não é aprovar o erro. Perdoar não é ignorar a justiça, mas perdoar é confiar que Deus, no tempo certo e da forma certa, fará o que é justo. E quando você entrega tudo nas mãos dele, é o próprio Deus quem luta por você. Jó não viveu preso à amargura. Ele viveu em bênção, porque entendeu que a fidelidade e o perdão são as chaves que abrem os tesouros do céu. E se você deseja um novo começo, comece por aqui. Ore por quem te feriu. Deixe que Deus cuide do restante, porque a verdadeira restauração sempre começa com gratidão, obediência
e um coração liberto do passado. Ele fez isso com Jó. E ele também pode fazer isso com você. Há momentos na vida em que até os mais fortes caem. Elias, um dos profetas mais poderosos das Escrituras, havia acabado de confrontar centenas de falsos profetas no Monte Carmelo, orando até que fogo descesse do céu. Todo o povo testemunhou o imenso poder de Deus por meio dele. Mas logo após essa vitória gloriosa, Elias mergulhou em um abismo de desespero. Perseguido pela rainha Jezabel, ele não resistiu. Fugiu para o deserto, se escondeu em uma caverna escura e orou: Senhor, tira a minha vida. Um homem tão corajoso. Agora só queria desaparecer. Você já se sentiu assim? Sempre foi o forte da família, o pilar dos outros, o guerreiro que enfrenta tudo. Mas chegou um momento em que você simplesmente não conseguiu mais. Não porque perdeu a fé, mas porque estava cansado. Cansado das lutas intermináveis. Cansado de não ver resultados. Cansado de se sentir sozinho. E foi exatamente nesse esgotamento que Deus cuidou de Elias. Não com um milagre espetacular, mas com um gesto terno. Um anjo apareceu, trouxe pão e água e disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. 1 Reis 19:7. Essas palavras não foram só para Elias. Elas são para você hoje. Quando você está exausto, Deus não chega para te cobrar, nem exige que você se esforce mais. Ele se aproxima, não em trovões ou chamas, mas em um sussurro suave. Deus sabe que você não precisa de cobrança, e sim de restauração. E esse é o amor do Pai. Um amor que não abandona quando você está fraco. Querido povo brasileiro, você está em alguma caverna escura da sua vida. Talvez seja um quarto silencioso, porque os filhos foram embora. Talvez uma tristeza prolongada, uma doença, que você não menciona, um sonho que foi se apagando. Mas mesmo aí, no lugar onde você acha que já não há mais nada, Deus está presente. Não precisa de holofotes nem fogos de artifício. Apenas um sussurro dele já é suficiente para reacender a vida em você. Elias não morreu em desespero. Depois de ser restaurado, ele continuou sua missão. E mais do que isso, ele não morreu como os outros homens. Deus o levou para o céu em uma carruagem de fogo. Essa foi a recompensa para alguém que não era perfeito, mas foi fiel. E isso também pode ser com você, se você não desistir. Às vezes ter fé não é caminhar sobre as águas ou mover montanhas. É apenas continuar ouvindo a voz de Deus, mesmo deitado sem forças. Se hoje você sente que chegou ao fim das suas forças, se não tem mais ânimo para seguir, lembre-se, você não precisa se levantar correndo. Basta ter forças para ouvir. Porque Deus está te dizendo: ainda não acabou. Eu ainda tenho um caminho para você. E pode ter certeza, o caminho que Ele preparou à frente é muito maior do que tudo o que você deixou para trás. Na Escritura Sagrada, cada personagem não está lá apenas para contar uma história, mas para nos ensinar lições vitais. Não só para o presente, mas para o futuro das gerações. Timóteo, um jovem cheio da graça, companheiro fiel do apóstolo Paulo, é a prova viva de uma verdade poderosa. A fé não nasce do nada. Ela é semeada. E quem semeou primeiro no coração de Timóteo não foi um pregador famoso, nem um apóstolo renomado. Foram sua avó e sua mãe, Lóide e Eunice. Duas mulheres que não tinham púlpito nem palco, mas possuíam algo que Deus valoriza profundamente: um coração fiel e a paciência de transmitir fé à próxima geração. Você sabe o que tocou o coração de Paulo quando falou sobre Timóteo. Em 2 Timóteo 1:5, ele escreveu: trazendo à memória a fé não fingida que há em ti, a qual habitou primeiro em tua avó Lóide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti.
Esse testemunho não fala de cargos ou títulos, fala de herança. Uma chama de fé acesa na cozinha de casa, nas orações sussurradas nas noites, em que se contavam histórias da Bíblia, e nos momentos simples de uma vida sincera com Deus, sem aplausos, sem alarde, mas com firmeza. Querido povo brasileiro, você já pensou que o bem mais precioso que pode deixar para seus filhos e netos não é dinheiro, casa ou fama, mas um legado espiritual? Uma fé sincera, perseverante, visível em cada gesto de bondade, em cada oração feita pela família, em cada ensinamento que leva as crianças a temer ao Senhor. Talvez você ache que não faz nada grandioso, mas não se esqueça. Um grande Timóteo nasceu de uma simples Lloyd e de uma mãe Eunice cheia de amor. Hoje, em um mundo cheio de ruídos, confusão e valores distorcidos, mais do que nunca, precisamos de pessoas como você. Avós, pais, mães que constroem fundamentos sólidos no coração das crianças. Nenhuma fé é pequena demais. Nenhuma oração é desperdiçada. Talvez você ainda não veja os frutos, mas assim como a semente que repousa em silêncio no solo, chegará o tempo em que a fé que você semeou brotará, florescerá e trará uma colheita abundante para uma geração inteira. Timóteo se tornou um grande pregador, porque cresceu em um lar onde a fé era vivida não apenas dita. E se hoje você está vivo, ainda há tempo para acender essa mesma chama em sua casa. Seja paciente, mantenha-se firme e creia quando você decide plantar fé. Deus fará o resto. Ele fará crescer o que você começou em silêncio. Porque no reino dele, nada é pequeno, especialmente a fé que atravessa gerações. Esse é o único legado que vence o tempo e toca a eternidade. Há momentos na vida em que nos sentimos aprisionados, não por muros ou grades, mas por circunstâncias, pela idade, por doenças, ou pelo silêncio de sonhos que parecem ter se apagado. Já fizemos tanto, já servimos com força, já caminhamos com ousadia. Mas agora tudo parece ter desacelerado. E então vem a pergunta silenciosa: será que Deus ainda pode me usar nesta fase da vida? Se essa dúvida habita seu coração, permita que o exemplo de Paulo, algemado numa cela, seja a resposta para você. Paulo não foi preso por fazer o mal. Ele foi preso porque teve coragem de proclamar o nome de Jesus. E enquanto muitos pensavam que as correntes silenciariam sua voz, foi exatamente no meio da escuridão que ele escreveu algumas das cartas mais poderosas do Novo Testamento, cartas que não só edificaram as igrejas daquela época, mas transformam vidas até hoje. Suas palavras escritas na prisão não eram de fraqueza ou desespero. Eram cheias de esperança, encorajamento e do poder do Espírito Santo. Porque Paulo sabia de algo profundo, a fé não pode ser aprisionada. A missão que Deus dá não depende do lugar onde estamos. Quando o coração está rendido a Ele, qualquer espaço, até uma cela, pode se tornar um púlpito. Você está se sentindo preso por algo na sua vida. Alguma situação tem feito você acreditar que seu tempo passou, que você não serve mais. Olhe para o testemunho de Paulo. Ele não esperou ser liberto para servir. Ele não esperou as condições melhorarem para testemunhar. Ele escreveu, orou, encorajou e adorou, ali mesmo dentro da prisão. E foi de lá que a palavra de Deus alcançou o mundo, inclusive nós hoje. Querido povo brasileiro, guarde isto: o corpo pode enfraquecer, os passos podem ficar mais lentos, mas o seu espírito em Deus jamais será limitado. Você ainda pode realizar grandes coisas até o último dia de vida. Pode orar por outros, escrever cartas, falar palavras de encorajamento, compartilhar sua história e transformar vidas com a luz que brilha através da sua experiência. Porque às vezes, uma única palavra dita na hora certa por alguém que já passou pelo vale tem mais poder do que 1000 sermões. Paulo transformou o lugar mais escuro de sua vida em uma tocha que iluminou milhões.
E você também pode. Você não precisa de um grande palco, nem de multidões, nem de aplausos. Basta ter um coração fiel e um espírito que não se rende diante da adversidade. Deus não mede seu valor por sua posição ou força física. Ele vê a disposição do seu coração. E se você ainda pode falar, escrever ou orar, então sua missão continua. Não permita que ninguém diga que você perdeu o valor. Deus não prende ninguém ao passado. Ele sempre abre novos caminhos. Mesmo de um quarto pequeno, de um leito de hospital, ou de uma situação que o mundo chama de fim da linha, porque com ele não há barreira maior que o poder do Espírito Santo. E se você ainda vive, ainda respira, então sua voz, como a de Paulo, ainda pode escrever novos capítulos no reino de Deus. Não precisa sair do lugar onde está. Basta dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E ele fará o restante. Entre os filhos fortes, altos e treinados para a guerra da casa de Jessé, o jovem Davi, o mais novo deixado sozinho no campo para cuidar das ovelhas, parecia o menos provável a ser escolhido para algo grandioso. Quando o profeta Samuel foi enviado por Deus para ungir um novo rei sobre Israel, Jessé, nem sequer chamou Davi. Aos olhos humanos, ele era apenas um menino pastor insignificante. Mas aos olhos de Deus, ele era o portador do coração certo para cumprir um plano extraordinário, porque Deus não vê como o homem vê. Ele não escolhe pela aparência ou pela experiência. Ele procura por um coração. A Bíblia declara em 1 Samuel 16:7, o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. E isso continua sendo verdade até hoje. Talvez você não tenha mais a força de antes, talvez não tenha o vigor da juventude, mas se seu coração ainda está disposto, Deus ainda pode te usar. Davi não foi apenas escolhido quando jovem. Sua vida inteira é uma prova de que um coração humilde, fiel e obediente abre caminho para milagres. Ele não assumiu o trono imediatamente após ser ungido. Voltou para o campo, continuou cuidando das ovelhas, tocando harpa, servindo em silêncio. Foi fiel nas pequenas coisas, antes de ser confiado com grandes responsabilidades. E foi isso que agradou o coração de Deus. Querido povo brasileiro, talvez você já tenha pensado: sou só uma pessoa comum de origem simples, ninguém me nota. Mas lembre-se, Deus escolheu um esquecido do campo para reinar sobre uma nação. O que importa não é de onde você veio, mas quão disposto está seu coração. Se você ainda ama o Senhor, ainda deseja servi-lo, ainda obedece mesmo quando ninguém vê, então você está exatamente no lugar onde Deus pode te exaltar. Não permita que o passado ou sua origem te façam duvidar do chamado de Deus. É na humildade no serviço silencioso e nas tarefas aparentemente pequenas que o Senhor avalia o nosso coração. E se você for fiel no tempo certo, Ele te colocará exatamente onde já preparou para você. A história de Davi nos lembra que não é preciso ter um currículo impecável para ser escolhido. O que Deus procura é um coração verdadeiro, um coração que ama, que se arrepende, que o teme e que serve com sinceridade mesmo quando ninguém está olhando. E você, sim você, ainda pode ser essa pessoa. Não importa a sua idade ou onde você está em sua jornada. Deus continua vendo o que ninguém mais vê, um coração que pertence a Ele. E às vezes, tudo o que Ele precisa é justamente isso, um coração disposto para transformar não apenas uma vida, mas um povo inteiro. No livro de Joel 2:28, Deus declarou uma profecia cheia de esperança, que ultrapassa os limites do tempo da idade e das posições sociais. Derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos velhos sonharão sonhos. Os vossos jovens terão visões. Esse versículo não é apenas uma promessa antiga, mas uma chama viva no presente. Lembrando-nos que a idade
nunca foi um obstáculo para a revelação divina. Deus não faz distinção entre jovem e idoso homem, ou mulher líder ou pessoa comum. Todos os que têm um coração disposto podem ser cheios do Espírito Santo, podem sonhar ter visões e proclamar palavras vindas do céu. Você já pensou que, por estar mais velho, deveria apenas olhar para trás e dar lugar aos mais jovens? Mas a palavra de Deus não diz isso. Ela afirma que os velhos sonharão, porque Deus escolheu a palavra sonhar para os mais velhos. Porque ele sabe que os sonhos não pertencem apenas aos jovens. Eles são chamas sagradas que devem ser preservadas até o fim da vida. Sonhar não é fantasia. É a voz interior que nos impulsiona a viver com propósito, esperança e direção, mesmo na última estação da vida. Querido povo brasileiro, se você está na terceira idade e já pensou que seu tempo passou hoje, pare e escute com atenção. Deus nunca parou de usar aqueles que têm experiência, que já enfrentaram tempestades e ainda guardam a fé. É você quem vê com mais profundidade, com mais sabedoria e com mais resistência. O sonho que Deus colocou em seu coração pode estar adormecido, mas não está morto. Ele só está esperando um novo sopro do Espírito para despertar. Joelder 2:28 também diz que os jovens profetizarão. Isso significa que entre gerações não há separação, há unidade. Os idosos sonham, os jovens profetizam. Essa é a imagem de uma igreja completa, onde todas as idades operam juntas no chamado divino. Os sonhos dos mais velhos inspiram a voz dos mais jovens, e a voz dos jovens realiza as visões que os anciãos carregaram no coração. Isso não é substituição. É continuidade, uma conexão santa dentro do plano eterno do Pai. Você já teve um sonho espiritual despertado em seu coração. Algo que Deus falou, mas que por causa do tempo, das circunstâncias ou dos medos, você deixou de lado. Hoje, por meio da palavra de Joel, ele sussurra: você ainda não terminou. O sonho ainda vive. E eu vou renová-lo dentro de você. Não pense que somente os jovens recebem o Espírito Santo. O Espírito é para todos. E quando ele vem, ele não apenas capacita, ele reacende visões, desperta propósitos e traz de volta à vida aquilo que parecia perdido. Você não é só espectador, ainda é mensageiro. Você não está apenas passando, está transmitindo. E os sonhos que você protege em seu coração se tornarão herança espiritual para sua família, sua comunidade e sua igreja. Esta não é apenas uma palavra de encorajamento, é uma promessa. A promessa de que, mesmo ao envelhecer, Deus não te abandona. Ele ainda fala, ele ainda age, ele ainda derrama o seu espírito sobre você se o seu coração estiver aberto. E essa promessa nunca envelhece, ela permanece válida até o último dia. Então hoje, se você ainda respira, ainda ouve estas palavras, coloque a mão sobre seu peito e diga suavemente: Senhor, se ainda tens uma palavra para mim, fala. Se ainda tens um sonho para minha vida, desperta-o, porque no plano de Deus, ninguém é velho demais para ser usado, e nunca é tarde demais para sonhar de novo. E talvez o próximo sonho seja o maior que ele já preparou para você. Aos 99 anos, a maioria das pessoas acredita que a vida se resume a dias tranquilos, descanso e lembranças do passado. Mas para Abraão, o homem conhecido como o pai da fé, foi exatamente nessa idade que Deus começou a cumprir uma promessa feita décadas antes. Uma promessa que ele mesmo, em certos momentos, teve dificuldade em acreditar que se tornaria realidade. Mas Deus não trabalha segundo o relógio humano. Ele não é limitado pelo tempo-idade ou circunstâncias. Quando ele promete, ele cumpre, no tempo certo, do jeito certo, com a pessoa certa. Você está esperando alguma promessa de Deus. Algo que ele falou ao seu coração há muito tempo, mas com os anos passando, você começou a duvidar,
a pensar que talvez tenha se enganado, ou que ele tenha se esquecido de você. Deixe que a história de Abraão reacenda a sua esperança. Aos 75 anos, Deus o chamou para sair da sua terra e ir rumo ao desconhecido, prometendo que ele seria pai de uma grande nação com descendentes tão numerosos quanto as estrelas. Mas os anos se passaram e ele continuava sem filhos. Ele e Sara envelheciam e a esperança parecia desaparecer. Aos 86, nasceu Ismael, fruto de uma tentativa humana de acelerar o plano divino. Mas não era o plano perfeito de Deus. O Senhor havia prometido algo específico, e ele iria cumprir não pelas mãos do esforço humano, mas pelo seu poder. E então, aos 99 anos, quando todas as possibilidades físicas já haviam se esgotado, Deus apareceu. Ele declarou: "Daqui a 1 ano tua esposa dará à luz um filho." E Isaque nasceu. Prova viva de que para Deus nunca é tarde demais. Querido povo brasileiro, às vezes a promessa de Deus demora mais do que esperamos. Mas Ele nunca atrasa. Ele nunca esquece. Ele nunca quebra suas promessas. Talvez sua saúde já não seja a mesma. Talvez suas habilidades estejam diferentes. Mas aos olhos de Deus, você ainda é apto para carregar uma promessa. Ainda é digno de ser um canal de bênção para as próximas gerações. Assim como Abraão, você não precisa fazer nada extraordinário. Apenas crer. Deus fará o resto. A Bíblia não exalta Abraão por ser forte ou perfeito, mas por crer. E essa fé foi contada como justiça. Ele teve dúvidas. Ele chegou a rir quando ouviu que teria um filho. Mas ele continuou caminhando, continuou obedecendo, continuou confiando mesmo sem garantias. Isso o tornou exemplo para todas as gerações, jovens e idosos. Talvez você esteja em uma fase em que tudo parece desacelerar. Talvez já tenha ouvido que não há mais tempo para algo significativo. Mas lembre-se, Deus prometeu a Abraão quando ele estava perto dos 100 anos. E ele não mudou. Ele ainda está cumprindo aquilo que plantou no seu coração. Mesmo os sonhos que pareciam adormecidos há muito tempo. Você ainda acredita que Deus pode te usar. Você ainda crê que as promessas que Ele fez para a sua vida, sua família, seus descendentes, ainda estão vivas. Se a resposta for sim, então se prepare. Porque assim como com Abraão, você pode estar entrando no momento exato, o momento escolhido por Deus para cumprir o que foi prometido. E lembre-se, Deus não precisa que você realize algo grandioso. Ele só precisa de um coração disposto a crer. Crer quando não vê. Crer quando não sente. Crer quando tudo ao redor diz o contrário. É nesse ponto que a promessa começa a ganhar forma. Não pela força humana, mas pelo poder de Deus. No final, ao olhar para trás, você verá claramente cada passo, cada espera, cada lágrima, cada oração. Nada foi em vão. Todas as promessas do Senhor são sim e amém em Cristo. E se Abraão viu o impossível se tornar real você, se continuar confiando, também verá o milagre se cumprir no tempo perfeito do Pai. Porque no reino de Deus, nunca é tarde demais para uma promessa se cumprir. Nunca é tarde demais para um sonho reviver. Nunca é tarde demais para Deus recomeçar. Mesmo aos 99 anos. Você já sentiu que grande parte da sua vida passou e ainda não viu um fruto realmente grandioso. Já olhou para trás, para a juventude vibrante, os anos de trabalho árduo, as orações silenciosas e os sacrifícios, e se perguntou se tudo isso valeu a pena. Se você já carregou essas dúvidas no coração, permita que a imagem da palmeira nas Escrituras responda, com força, ternura e esperança renovada. No Salmo 92, 12 e 14, está escrito: "O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Na velhice, ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos.
Por que a palmeira? Porque ela representa uma árvore que frutifica de forma única, sem pressa, sem alarde, mas com profundidade e resistência. A palmeira demora anos para florescer. Ela não produz frutos rapidamente como outras árvores, mas quando frutifica seu fruto, é doce e resistente às tempestades, ao calor do deserto, ao tempo, e serve de sustento para gerações. Querido povo brasileiro, a palmeira é a imagem dos idosos na fé. Aqueles que talvez não brilhem como antes no palco da vida, mas cujas raízes se aprofundaram, cuja experiência cresceu e cuja fé foi refinada por muitas provas. E são justamente essas pessoas, os avós, os mais velhos da igreja, que Deus escolhe para gerar os frutos mais valiosos, conselhos sábios, paciência serena, capacidade de escutar perdão sem limites e uma fé inabalável diante das tempestades. Talvez, em sua juventude, você tenha sonhado em fazer grandes coisas para Deus. Talvez esperava ver milagres, ocupar posições de destaque ou alcançar grandes conquistas. E se isso ainda não aconteceu, isso não significa que Deus te esqueceu. Pelo contrário, Ele estava te preparando, como uma palmeira, para dar fruto não antes, mas depois. E esse fruto tardio, quando chega, é eterno. O fruto tardio tem valor porque foi moldado na espera. Ele nasce após os desertos, após os anos de silêncio. É a soma da paciência, da fidelidade e do amor incondicional por Deus. E é esse fruto que o mundo mais precisa hoje. Em uma sociedade de pressa e fama instantânea, o fruto da maturidade carrega paz, firmeza e impacto duradouro. Deus não mede resultados com o relógio. Ele mede pela profundidade. E quando você persevera em meio às provações, mantendo o amor por Ele aceso, você está cultivando o fruto mais raro no reino de Deus. Talvez ninguém veja. Talvez o mundo não aplauda. Mas no céu esses frutos são registrados. Cada ato de bondade, cada oração solitária, cada perdão silencioso, cada manhã em que você abre a Bíblia e diz: Senhor, ainda confio em Ti. Se você está em idade avançada e pensa que é tarde demais para impactar o mundo, a palmeira diz o contrário. Ela diz que o fruto tardio é o mais forte. Ela afirma que a velhice não é o fim, é a estação da frutificação. Não tão impetuosa, mas mais profunda. Não tão veloz, mas mais estável. Não tão visível, mas eternamente frutífera. Por isso, não se entristeça se não brilha como antes. Deus não quer brilho. Ele quer perseverança. E como a palmeira no deserto, você pode ser sombra para os cansados. Pode ser testemunho vivo para os aflitos. Pode ser aquele que levanta, inspira e semeia esperança com sua própria vida. O resumo é este: o fruto da velhice não é o fim. É o selo de uma vida fiel. E se você ainda respira, ainda está na sua estação de frutificar. Pode ser mais devagar, mas é mais profundo. Pode ser sem fama, mas com impacto eterno. E aos olhos de Deus, esse fruto é o mais precioso. Se você já pensou que era tarde demais para produzir algo de valor, lembre-se da palmeira. O fruto tardio não chega primeiro, mas quando chega, alimenta uma geração inteira. Se você crê que sua vida ainda está dando frutos nas mãos de Deus, clique em curtir e inscreva-se. E vamos juntos caminhar nesta estação de frutificação mais profunda e valiosa. Existe algo aparentemente pequeno, mas capaz de transformar por completo a vida de uma pessoa: a oração. Você não precisa ser estudado, nem ter cargo na igreja, ou falar em público. Basta um coração sincero e uma frase verdadeira: Senhor, revela o teu propósito em mim. Essas palavras simples à primeira vista são a chave que abre o mistério entre o homem e Deus. E sabe de uma coisa? Quando essa oração é feita com todo o coração, o céu inteiro se inclina para escutar. Você já se perguntou: por que eu nasci? Ainda sou útil nesta fase da vida.
Essa pergunta não revela fraqueza. Revela a alma clamando por sentido. E a oração é a ponte entre esse anseio profundo e a vontade do Pai. Ao longo da Bíblia, todos os grandes momentos começaram com oração. Moisés orou antes de atravessar o Mar Vermelho. Davi orou nas cavernas da fuga. Elias orou antes que o fogo caísse do céu. Até Jesus, o Filho de Deus, orava por noites inteiras antes de tomar decisões. Se o próprio Filho orava como podemos viver sem conversar com o Pai querido, povo brasileiro, talvez você já não tenha forças para fazer grandes obras como antes. Talvez já não corra, não pregue, não viaje como na juventude. Mas a oração, esta não envelhece. Uma pessoa de 90 anos pode abalar o céu com sua intercessão. Uma mãe, um pai, um avô, uma avó. Ainda podem mudar o destino de uma família apenas dobrando os joelhos e sussurrando ao Pai. A oração não tem barreiras físicas, não é detida por muros, por doenças, nem pela solidão. Ela atravessa tudo e chega direto ao trono de Deus. Quando você diz, Senhor, revela o teu propósito em mim, você entrega a Ele a liberdade de te colocar no lugar certo na hora certa. Talvez Ele não responda com voz audível, mas abrirá portas, trará paz inexplicável e guiará seus passos pouco a pouco. E você perceberá sua vida tem valor. Você ainda tem uma missão. Ainda pode semear esperança. Ainda pode ser luz na sua casa, no seu bairro, na sua igreja. E tudo começa com uma oração sincera. Em Mateus 7,7, Jesus disse, Peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta será aberta. Orar é bater. E Deus nunca ignora quem bate com fé. Cada palavra que você diz é registrada. Cada lágrima silenciosa é enxugada por Ele. Deus não se importa com a perfeição da fala. Ele procura um coração verdadeiro. Você está disposto a tentar. Mesmo que apenas uma vez entre em um lugar silencioso, coloque a mão no coração e diga a Deus que está pronto para ouvir, pronto para seguir a sua vontade. Você não precisa entender tudo, nem ver o futuro inteiro. Só precisa crer que se Ele te criou, Ele também sabe o melhor caminho para a sua vida. E o milagre começa quando você ousa dizer, Senhor, eis-me aqui. E se hoje você chegou até o fim deste vídeo, deixe um sinal de fé. Escreva nos comentários. Não para os outros verem, mas para que sua alma reconheça. Senhor, revela o teu propósito em mim. Este pequeno gesto pode ser o primeiro passo de uma grande jornada. Uma jornada que você não fará sozinho, mas ao lado do Criador. Aquele que te conhece te ama e jamais desistiu de você. Se você ficou conosco até agora, é provável que algo no seu coração esteja se movendo. Talvez você tenha sentido uma centelha de esperança, uma paz suave ou uma voz sussurrando. Essa mensagem é para mim. Mas sabe de uma coisa? O mais belo sobre a verdade de Deus é que ela não foi feita para ser guardada. Ela foi feita para ser compartilhada. Assim como a luz não pode ser escondida debaixo do alqueire, assim como o sal só faz efeito quando se espalha a palavra do Senhor, só ganha vida plena, quando se espalha de coração em coração. Cada vez que você compartilha um vídeo como este, você não apenas clica em um botão, você abre uma porta. Uma porta para que outro coração seja encorajado, curado, ou até transformado para sempre. Você não imagina, atrás de um clique, alguém em desespero pode encontrar esperança. Alguém que estava prestes a desistir pode ouvir que ainda é amado por Deus. Alguém que se sentia inútil pode acordar para o propósito que o Senhor ainda tem para a sua vida. Querido povo brasileiro, se essa mensagem tocou o seu coração hoje, então deixe que ela toque outros também. Seja um semeador. Semeie com um simples compartilhamento. Semeie com um comentário. Semeie se inscrevendo no canal, para não perder o que vem adiante e para mostrar que você está com a gente nesta missão.
Você não precisa ser pastor ou pregador para espalhar o Evangelho. Você só precisa ser você. Alguém vivendo a fé com sinceridade. E são essas ações simples feitas com verdade que podem se tornar parte de um mover de Deus que ultrapassa fronteiras. Na Bíblia, Jesus nunca guardou a verdade só para ele. Ele pregou nos campos, nas cidades, nos templos, nas casas. E ele disse: Vós sois a luz do mundo. Mateus 5,14. Isso significa que eu, você, todos nós, somos chamados a iluminar este mundo escuro. E cada vídeo cheio da palavra que você compartilha é um ato de obediência a esse chamado. E há uma razão ainda mais urgente: o mundo precisa de verdade. Em meio a tantas fake news, discursos de ódio e pessimismo que inundam a internet, vídeos como este são como lanternas raras em uma noite densa. Se nós não mantivermos essa luz acesa, quem o fará? Se não fortalecermos esta mensagem, o que ouvirão os que estão se perdendo? Hoje, você não é só um espectador. Você é um companheiro de jornada, um guardião de esperança para a próxima geração. Por isso, se essa mensagem fez sentido para você, não guarde só para si. Envie para alguém. Compartilhe com um amigo, um familiar, um grupo que você ama. E se ainda não se inscreveu no canal, não hesite. Cada inscrição é mais que um número. É um sinal de que você escolheu estar do lado da luz da verdade do Evangelho e daqueles que ainda esperam por uma palavra de esperança. Imagine se cada pessoa que ouvir esta mensagem hoje compartilhar com apenas 3 outras em um dia. Milhares podem ser tocados. Não porque somos eloquentes, mas porque Deus está usando cada ferramenta e quer usar você. Agora mesmo. Você não precisa fazer algo grandioso para começar. Só precisa dar um passo simples. Compartilhe este vídeo, inscreva-se no canal, deixe um comentário de encorajamento ou simplesmente ore. Senhor, usa-me para levar a tua luz. Porque quando agimos juntos, a palavra de Deus não fica presa em uma sala, uma cidade ou um país. Ela vai além e alcança lugares onde nossos pés talvez nunca cheguem, mas o nosso coração sim. E através de cada clique, cada oração, cada atitude de fé, o reino de Deus se expande, um coração de cada vez. Você não está só, você é parte de algo muito maior. E tudo começa agora mesmo. Querido amigo, se você permaneceu conosco até aqui, quero te agradecer do fundo do coração. Obrigado por ouvir. Não só com os ouvidos, mas com o coração. Porque este vídeo não é apenas uma sequência de palavras. É uma jornada de descoberta da verdade, de que a velhice não é o fim, mas o início de um novo capítulo escrito pelas próprias mãos de Deus. Vivemos em uma sociedade que idolatra a juventude, a força e a pressa. Mas nas Escrituras, onde a palavra de Deus é eterna, você nunca verá o Senhor exaltando a velocidade. Ele honra a fidelidade, a maturidade e a sabedoria, que só os anos podem trazer. Ele escolheu Abraão, aos 99 anos chamou Moisés com 80, ouviu a oração silenciosa da profetisa Ana e sacudiu a história através de um Paulo envelhecido e preso. Todos eles tinham algo em comum, não pararam quando o corpo enfraqueceu. Continuaram quando a alma foi reacendida pelo Espírito Santo. Querido povo brasileiro, você já pensou que sua vida está tarde demais para recomeçar? Já sentiu que tudo de importante já passou? Que as portas se fecharam? Então, pare por um instante e ouça isso aos olhos de Deus. Você nunca foi um peso. No reino dele, não existe aposentadoria espiritual. Não há tarde demais nos planos eternos do Pai. Se você ainda respira, se seu coração ainda bate, então ainda há algo precioso que o Senhor deseja realizar através de você. A velhice é um privilégio, não é um sinal de esgotamento. É prova de sobrevivência. Você passou pelos dias de sol e pelos dias de tempestade, amou e perdeu, caiu, e se levantou, viu filhos crescerem e o mundo mudar.
E agora você carrega algo que os jovens ainda não têm experiência, paciência e uma fé lapidada nas provações. Isso é exatamente o que Deus está procurando. Ele não precisa da sua força. Ele precisa da sua disposição. Às vezes, uma oração sussurrada por lábios trêmulos tem mais poder do que 1000 sermões. Você ousaria sonhar novamente. Talvez um sonho pequeno. Perdoar alguém, restaurar um relacionamento, escrever aquela carta não enviada, ou apenas ensinar a um neto sua primeira lição sobre fé. Não subestime o poder do pequeno. Nas mãos de Deus, o pequeno se torna grandioso. Uma semente de mostarda move montanhas. Um gesto de amor cura feridas. Um coração rendido pode acender toda uma geração. Talvez hoje você se sinta só. A casa que já foi cheia agora tem apenas o som do ventilador e do relógio. Mas não se engane, o silêncio não é abandono. Deus nunca esqueceu de você. Ele não observa o tempo de longe. Ele caminha com você todos os dias. Cada ruga em seu rosto é um testemunho de vida. E se você consagrar estes últimos anos ao Senhor, verá que o fruto desse tempo será ainda mais doce do que antes. Não tenha medo de virar a página. Não hesite em recomeçar com Deus. Talvez você não saiba para onde vai, mas sabe com quem irá. E isso basta. Caminhe pela fé com coragem e esperança. Peça a Deus para abrir seus olhos e ver o novo em um mundo já tão conhecido. Permita que Ele use tudo o que você é, cicatrizes, lições, amor, para fazer algo novo e surpreendente. Se este vídeo despertou algo dentro de você, aceite um convite simples. Acredite que o melhor ainda está por vir. E se você ousar acreditar, diga a Deus agora, aí onde está em silêncio, Senhor, ainda estou aqui. Ainda estou pronto. Escreve o próximo capítulo da minha vida, conforme a tua vontade. E se você está pronto, eu também estou. Vamos caminhar juntos como uma família. Não importa onde você esteja neste Brasil ou em qualquer lugar do mundo. Porque quem crê em Deus nunca caminha sozinho. Temos uns aos outros. Temos o Pai. E temos um novo capítulo, esperando para ser escrito com fé, gratidão e um coração que nunca deixa de amar. Se essas palavras tocaram o seu coração, não pare na emoção. Haja pela fé. Clique em curtir, compartilhar e inscrever-se no canal. Não por nós, mas por você. E por aqueles que ainda esperam ouvir que nunca é tarde para recomeçar com Deus. Juntos escreveremos esse novo capítulo, com amor, com esperança e com uma fé que não se apaga.